Você sabe qual é o livro mais lido do mundo? Com certeza, a Bíblia Sagrada, né? Foi o livro mais distribuído aí ao longo das eras. E depois dele? Qual é? O primeiro livro mais lido do mundo, depois da Bíblia Sagrada em literatura inglesa, que é a língua mais falada do mundo, é O Peregrino, de John Bryant. Esse livro é simplesmente fantástico. É um livro obrigatório para todos os cristãos e eu confesso que eu não conhecia. Tem um amigo aqui inscrito no canal, o Igor, obrigado por me recomendar esse livro. Ele tem um clube da leitura e todo livro que o cara recomenda é batata. O livro é bom pra caramba. Eu gostei bastante de ler esse livro aqui. Ele foi escrito em 1678, é um livro bem antigo, dos últimos 350 anos é o livro mais vendido do mundo depois das escrituras sagradas. E você consegue ver porque existem várias capas, várias editoras, vários modelos de capa dura, coisa mais linda. Esse é o que eu tenho à disposição e eu gostei bastante de ler nesse modelo. Ele está com 219 páginas, bem tranquilozinho, da editora Novo Mundo Cristão, em 20 capítulos, onde conta de uma forma alegórica a trajetória de um cristão. O nosso livro começa com um deditoso. Deditoso é aquele cara infeliz, olha, desafortunado. Engraçado que no livro cada personagem tem um título, um nome ou um local de acordo com a sua característica. Deditoso, então, ele está dormindo e tem um sonho que ele é um cristão. Ele se converteu através de um cara chamado evangelista que dá a Bíblia para ele. A partir do momento que ele passa a ler, ele começa a conhecer sobre a cidade celestial, que seria o céu, e ele deseja chegar lá, se arrepender dos seus pecados e levar a sua família e seus amigos da cidade da destruição, onde eles moram. Todos os nomes são assim, bem engraçado, bem sugestivo e bem fácil de entender, uma leitura para toda a família. Então ele começa a evangelizar, a falar do amor de Deus para as pessoas falam que ele é tão doido, inclusive ele tenta de tudo para que a esposa e os filhos vão, e em dado momento ele simplesmente começa a sua trajetória, ele começa a sua caminhada, primeiro para tirar o fardo que ele leva nas costas. Esse fardo é a representação do peso que ele tem por ser pecador e por ter feito algumas coisas que ele agora considera errado, coisa que ele não considera antes. E ele deixa para trás a sua esposa e os filhos. O filme o filme é muito bom. O filme é um pouco mais simples, porque no livro você consegue entender cada detalhe, mas o filme ficou muito bom, eu recomendo ler primeiro o livro, depois o filme. No filme, ele tem 2 filhos, mas no livro é um pouquinho mais. Para você que leu o livro, escreve aqui nos comentários quantos filhos cristão tem no filme dele, no livro. No filme, a gente sabe que é um pouquinho menos. Bom, o filho e a esposa não vão porque a esposa dele, ela tem apego ao materialismo e os filhos têm os prazeres do mundo. Olha que engraçado, né? A gente sabe como é que funciona o nosso dia a dia, né? E a esposa apego ao materialismo é muito comum, né? A gente gosta do que é bom, né? Da casa, do conforto, de tudo. E as crianças, eles têm apego a esses prazeres que tem e não quer ir. Então ele começa a chorar ali pela família dele e o evangelista fala para ele seguir a caminhada dele, e lá na frente a gente vai comentar um pouco sobre a família. Ele começa a sua caminhada e obstinado e volúvel, olha o nome, falei para vocês, eles vão atrás dele impedindo que ele saia da cidade e abandone sua família. E o obstinado fala assim, você tá louco, você tem que voltar para casa. E o volúvel fala assim, e se ele estiver certo? E se existir uma cidade celestial? Um lugar onde Deus criou, onde tudo é bom e maravilhoso? Eu vou com ele. Volúvel simplesmente é volúvel. Então, na primeira dificuldade, o volúvel está com pressa, quer chegar logo, está ansioso, e o caminho é estreito, é curto, é difícil, e a gente sabe como é o caminho do cristão, a caminhada do cristão, né? Na primeira dificuldade, indo muito apressado, eles escorregam e caem no pântano da desconfiança. Ou seja, a primeira dificuldade do cristão é desconfiar, né? Será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Será que eu não tomei a decisão errada? Então, eles caem nesse pântano, o volúvel já fica pé da vida e abandona tudo e volta. Ao voltar para a cidade da destruição, ele acaba sendo difamado, ridicularizado, aquela velha passagem, né? O livro é repleto de versículos bíblicos, falando esse aqui, por exemplo, ele volta e diz que a casa limpa encontra morada 7 vezes pior, né? Então o volúvel acaba sendo difamado na cidade dele, e cristão fica lá no ponto da desconfiança. E agora? Fiz o certo, eu fiz o errado, ele está desconfiado se ele tomou a atitude correta, até que aparece aí o auxílio. Auxílio é um rapaz, é um senhor, né, enviado
para o evangelista poder ajudar ele a sair do ponto da desconfiança. E assim é a nossa vida cristã. O livro é repleto desses cenários que eu achei maravilhoso e a reflexão é cada momento. Porque quando você está desconfiando da sua fé, algum evangelista envia ao auxílio para você entender um pouco mais sobre a sua fé, saber se o que você realmente está no caminho certo, que é difícil, é estreito, mas você deve continuar. Eu achei muito legal. No próximo passo, ele encontra um senhor chamado Sábio Segundo Mundo. Olha que bacana, né? É a sabedoria do idoso, né? Aquela pessoa que envelheceu, não tem Cristo no coração, mas conhece todas as mazelas e malícias do mundo, né? E o sábio fala assim, não, para você livrar desse fardo das costas, não precisa seguir por esse caminho difícil, não. Tem ali um cara ali que vai te ajudar ali muito mais fácil, né? Que é o legalista. Olha só que coisa. O legalista, inclusive, ele está preso e é escravizado. E é esse cara que vai tentar ajudar ele. De qualquer forma, cristão não chega a falar com o legalista porque ele está numa montanha muito perigosa, ele tem muito medo, mas de qualquer forma ele se desviou do caminho. Aí eu achei muito legal porque o livro traz esse termo de desviado. O desviado não é aquele que se desviou de Deus, ele se desviou do caminho que leva à cidade celestial onde está Deus. Isso é muito legal. Porque quantas vezes você escuta, né? Você não vai para a igreja, não, você é um desviado. Não, não tem nada a ver. Estar na igreja e ser igreja são coisas totalmente diferentes, mas não é isso que o livro aborda. O livro aborda que desviado é aquele que se distanciou dos caminhos que leva a Deus. E isso eu achei muito bacana, né? Porque muitas vezes, igual aconteceu com o cristão, a gente acaba ouvindo conselhos de sábios segundo o mundo e se desvia do caminho que leva a Deus. Mas aí aparece o evangelista e coloca ele de novo no caminho cristão. Ele se arrepende, né, de ter se desviado, sofreu por isso e volta de novo para a caminhada. Isso é muito legal. Esse livro é cheio, repleto dessas alegorias assim, que faz a gente refletir. Eu pensei bastante em cada passagem. No próximo encontro, ele encontra com um cara chamado o intérprete. O intérprete é aquele que estuda a lei, que estuda a Bíblia. Isso é muito interessante porque quando você está aprendendo as Escrituras Sagradas, você tem muita dúvida. Se você leu a Bíblia e não tem dúvidas, você não leu a Bíblia. Você não prestou atenção no que estava lendo, porque é repleto de dúvidas. Até hoje, eu tenho bastante dúvida em algumas coisas que eu leio, para isso que tem um intérprete. Pessoas que têm um conhecimento um pouco maior do que o seu para tirar a sua dúvida. Você vai lá, pergunta, ele responde. Hoje a gente tem vários meios de canais de encontrar o intérprete, tanto aqui na internet, quanto livros como esse que trazem bastante reflexão e revelação, e professores, né, de teologia, de cursos e tal afins, para você aprender. Tenha dúvidas, questione. A gente aprendeu isso nas Crônicas de Nárnia e em outros livros que a gente leu aqui, que eu apresentei para vocês, justamente para entender e tirar as dúvidas do que a gente tem. Bom, o cristão continua sua caminhada até que ele chega na cruz. Olha que bacana, a cruz de Cristo. Ele conhece, ele aceita o verdadeiro Messias. Você pode ver que mesmo quando começa a caminhada de cristão, ele ainda estava conhecendo a Jesus. Ali ele passa pelo primeiro amor. Ele encontra com Jesus, assim, é simbólico, né, no sinal da cruz, e o peso cai das suas costas, porque ali, mesmo que ele tivesse conhecido antes, ali foi o momento onde ele entrega os seus pecados para Jesus. Então ele passa a ser limpo. Então ele abandona todo o pecado, tira o peso das suas costas e ele recebe vestes novas, ele recebe uma chave, essa é a chave da promessa que ele vai ser salvo, que a cidade celestial existe, ele vai encontrar com ela, e um rolo, que esse é o pergaminho onde está o seu testemunho. Esses 3 pontos são muito importantes para a obra e para a vida cristã. Quando você se converte e você abandona o seu pecado, você recebe vestes novas, você recebe a chave da promessa que você vai ser salvo, o nome escrito no livro da Bíblia, porque você aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador, e você recebe o rolo, que é o seu testemunho, o testemunho que vai trazer as pessoas para se encontrar com Jesus assim como você encontrou. E logo em seguida, o primeiro lugar que ele vai é para o desfiladeiro da dificuldade. Olha que engraçado, né? Ele passa grandes dificuldades porque agora ele é um cristão genuíno. E essas dificuldades fazem com que ele ande mais devagar, que ele fique cansado, e ele para dormir. Nossa, quantas vezes você já ouviu dizer que o mal não descansa, né? O mal não tira uma soneca. Mas aqui cristão não sabia, estava sozinho e foi tirar uma soneca. Nessa soneca deixa cair o rolo do testemunho, e quando ele acorda ele viu que passou muito tempo e sobe correndo porque ele tem que encontrar lá em cima o Palácio Belo. Quando ele está perto de chegar, ele percebe que está sem o rolo, tem que voltar para procurar e ele perde muito tempo. Quando ele chega no palácio, ele já chega de noite, apesar dele ter andado bom percurso à noite, que é perigoso, ele chega no palácio. No palácio tem várias alegorias ali com leões, onde ele consegue testar a sua fé. E é engraçado que o livro traz várias reflexões sobre isso, eu vou deixar até no short para vocês algumas delas, sobre essa questão de Deus testar a sua fé através de desafios. Alguns cristãos começam a voltar com medo dos leões, e ele fala, e o rapaz que está esperando ele no Castelo Belo fala assim, você tem que ter fé. Venha que os leões não vão te atacar, assim como Daniel, né? E ele consegue entrar. Ali no Castelo Belo ele tem várias aprendizagens, é muito interessante essa passagem do castelo, inclusive ele sai de lá com uma armadura preparada para destruir Apóllo. Apóllo seria aqui uma personificação do mal.
Então ele recebe a couraça da justiça, o capacete da sabedoria, a espada, o escudo da fé. A espada seria a palavra, né, lá em Efésios 6. E é muito legal essa parte do livro, e ele sai preparado. Quando ele desce do castelo, então a gente vê que o cristão, ele está no fundo do poço, né, antes de se converter, encontra com Cristo e tem uma vida maravilhosa de ápice. Quando ele chega ali no ponto onde ele abandona o seu fardo, ele começa a passar as provações de cristão e desce de novo. Aqui é onde ele vai ser provado agora como cristão. Então ele tem uma luta com Apóllo. Esse debate aqui é primeiro teológico, ele tem uma discussão ali sobre vários temas ali, onde o Apóllo acusa ele do que ele fez na cidade da destruição e do que ele era, e que ele não vai perder ali simplesmente mais um servo. E o cristão, ele está bem firme na sua fé, com a sua palavra ele consegue, apesar de muito ferido, ferir o Apóllo e sair de lá um pouco machucado, mas consegue sair com vida, e então ele passa pelo vale da sombra da morte. Ele afunda um pouco mais. Quem não, né? A vida de cristão é sempre complicada. O vale da sombra da morte, ele passa bastante tormento, mas ele consegue, ele recitando ali os versículos de Salmos ali de Davi, né? Sair de lá com vida e fortalecido. Cada batalha que ele passa mais sábio e mais forte, até que enviado para a companhia dele, Fiel. Fiel é um grande companheiro, veio da cidade da destruição também com ele e passou por grandes desafios. Agora, o que é engraçado aqui, essa reflexão que eu consegui tirar? Cristão e Fiel vieram do mesmo lugar, o mesmo caminho para a cidade celestial, mas eles têm desafios diferentes. Os nossos desafios são para moldar o nosso caráter e nos tornar cristãos melhores. Então, o cristão, ele teve as suas dificuldades em alguns momentos diferentes de Fiel. Então, Fiel conta a trajetória dele, e a maior dificuldade que Fiel teve foi justamente com a sedução das mulheres, a luxúria, e cristão não passou por essa dificuldade. Por quê? A gente entende que cristão tinha uma boa família, uma boa esposa, e ele não tinha problemas nessa área sexual. Já Fiel, aparentemente não tinha uma família, né, descrito, mas ele passou grande dificuldade. Inclusive ele cita que ele não caiu por pouco nas armadilhas da sedução, e até hoje ele sente saudades daquela mulher. Olha que interessante, né? Fiel, inclusive, ele foi salvo e continuou com a sua mentalidade de querer aquela pessoa, mas ele venceu. E quem não, né? A gente vence um pecado, mas a gente ainda, de vez em quando, se pega pensando naquilo. Puxa, aquilo era tão bom. Não, mas eu não posso mais. Essa é a mentalidade humana, né? A gente se vê livre, não quer aquilo, mas a mente ainda fica lembrando como era bom. Mas a companhia de Fiel é um grande acréscimo na caminhada de cristão. E aqui a gente vê que dentro da comunidade cristã, a gente tem que ter pessoas ao nosso lado para caminhar juntos. Um afiando o outro, um ajudando o outro, um ajudando a levantar. Normalmente é a nossa esposa que caminha junto conosco, mas aqui no livro não é contada a esposa de Fiel, mas a esposa de cristão não foi com ele. Eles então começam a caminhar novamente e encontram com Tagarela. Olha que engraçado, Tagarela é um falso mestre. São pastores segundo o seu próprio conhecimento, que ensinam vãs doutrinas, são pastores que ensinam coisas erradas. E aí eles aprendem, o cristão aprende, depois de ter andado ali com o volúvel, que ele tem que entrevistar os outros cristãos. Deixa eu ver se você é um cristão genuíno, porque ele vem em bela caminhada, encontrando várias pessoas que estão fazendo o mesmo trajeto para a cidade celestial. Só que esse Tagarela, ele ensina valores que são opostos aos valores da Bíblia, valores segundo o seu próprio conhecimento. E ao entrevistar, o fiel e o cristão entende que esse Tagarela não é bom da companhia deles. Então eles abandonam o ensinamento desse cara e continuam o caminho. Olha, eles não caem nessa tentação. Olha que bacana, né? Quantos pastores você já não viu aí ensinando conhecimentos da própria cabeça, né? O livro, você vê um livro de 350 anos atrás, repleto de muita sabedoria, é um livro que vale a pena você ler completo. Eles chegam então a Feira das Vaidades. Essa feira aqui é algo bem interessante, porque eles estão passando pela cidade e eles estão vendendo todos os tipos de prazeres que é possível. E eles não se rendem, eles não são mais tentados. Eles venceram várias tentações, mas a cidade é mau. A cidade os julga, bota eles em julgamento, porque eles não compraram nada e ainda os acusa de estar pregando uma mensagem contra o Deus dele, que é Beelzebub, que é o Deus do mundo, né, que seria a maldade. E os acusa também de estar ensinando valores de um outro Deus, que seria o Deus cristão. Então, o fiel, ele começa a evangelizar o povo e contar o seu testemunho, contar como ele pode ser salvo e influenciar outras pessoas, ao passo que ele é julgado, condenado e morto. Nossa, Fiel aqui foi o primeiro a chegar na cidade celestial. Você pode chegar
pela trajetória até encontrar a cidade, ou você pode simplesmente ser salvo. Ele morreu e a sua alma é vista por uma carruagem de fogo indo rumo à cidade celestial. O cristão fica triste, mas fica feliz porque ele foi salvo. Um desses da cidade, da Feira da Vaidade, que foi salvo, foi o esperançoso. É muito interessante, o filme traz essa versão assim, bem nítida, que o esperançoso, porque lá no filme você vê o julgamento, e no julgamento você vê a expressão de um cara lá no fundo que ele está concordando com o que o fiel está pregando, né? E ele ajuda o cristão a fugir. No livro, o cristão simplesmente é um milagre ali, ele se solta ali das correntes e vaza. Aqui não, aqui esperançoso, ele é tocado pelo discurso de fiel e ele consegue ajudar o cristão a fugir e vai junto com ele. Então, o esperançoso é um novo companheiro de viagem junto com o cristão para a cidade celestial. E como o cristão é um cristão mais antigo, o esperançoso ele fica ali mais calado e sempre pedindo conselhos para o cristão. E essa é a nossa caminhada, né? Quem sabe mais ensina, quem sabe menos. É muito bonita essa parte no livro. O primeiro desafio deles é nas Minas de Prata, onde eles têm um discurso maravilhoso sobre teologia da prosperidade, e isso 350 anos atrás, hein? Lá no século XVII. Tem falando sobre o materialismo na igreja, sobre os cristãos se enriquecer, e esse discurso aqui eu não vou debater com vocês, porque eu quero que vocês leiam o livro e tenham a sua própria concepção. De repente, um desses personagens você se identifica como eu me identifiquei. De repente você se identifica como um pastor tagarela, mas eu não posso dizer que você é. O objetivo do livro é que você se identifique, encontre o seu erro, abandone o seu fardo e mude de tagarela para cristão. De repente você é um desses que foram pegos na mina de prata, ou você foi pego lá na Feira das Vaidades, ou foi pego na luxúria como fiel. E esse é o objetivo do livro, que você tenha uma reflexão dos seus falhas e dos seus erros e você mude os seus caminhos para voltar para a cidade celestial. Assim como o cristão, várias vezes ele tem a sua caminhada sinuosa, mas ele sempre rumo à cidade celestial, mesmo com suas falhas e com seus erros. Esse é o maravilhoso, essa menção que o livro faz. Então, por isso que eu quero deixar esses debates teológicos para você que lê, até porque você pode discordar do que o livro fala, mas o interessante é você entender a mensagem que ele está passando. Então, eu vou me abster desse debate teológico, mas vou contar só a história para vocês e os detalhezinhos assim que faz a caminhada ficar um pouco mais fácil. Bom, o próximo desafio é o Castelo da Dúvida, onde tem o Gigante do Desespero. Olha que interessante, eles estão no caminho reto, nada mais está abalando eles, e cristão olha um atalho. Oh, meu Deus! Tinha que ser o cristão, né? Achou um lugar, um caminho mais fácil, vamos pelo caminho mais fácil. Eles quase são mortos. Eles são espancados várias vezes à morte. Inclusive aqui tem um dilema onde o desespero está tão grande. Por quê? Porque é o castelo da dúvida. Mesmo depois de tantas caminhadas deles, têm dúvidas sobre a sua fé. E o gigante desespero, é literalmente um gigante, e ele deixa você numa situação desesperadora. Inclusive ele dá a opção deles acabarem com aquela caminhada que eles estão fazendo. Eles então, o que eles fazem? Passam a orar. Nossa, isso aqui é bonito. Me lembrou bastante de Paulo e Silas na prisão. É uma das mensagens mais lindas da Bíblia para mim. Claro que Jesus ali morrendo e ressuscitando é o ponto ápice das Escrituras Sagradas, mas essa questão de Paulo ali para mim é onde ele funda Éfeso, é onde ele faz um evangelho, uma questão além da humanidade. Paulo ali ele estava transcendental. O cristão lembra da chave da promessa que ele ganhou dos anjos. Então ele abre a porta do desespero, vai embora do castelo da dúvida e começa um renovo na vida dele, inclusive chegando nas montanhas aprazíveis, que são onde se encontra o verdadeiro pastor. Os pastores que realmente conduzem ao bom pasto, pastores que te ajudam na sua caminhada, pastores que ficam felizes com o seu sucesso, pastores que te ajudam a ser pessoas melhores. Não é aquele que julga, que critica, que condena, são pastores que são amigos, onde você está disposto a se abrir, contar as suas falhas, contar sobre os seus fardos e ele te ajudar a descarregar. Aí é difícil encontrar, viu? Mas ainda existe. Ore como eles fizeram, que você vai encontrar pastores dessa forma. E eles são avisados do adulador, que seriam falsos anjos. Depois que você está na sua caminhada bem encaixado, com bons guias, como os pastores e um bom companheiro, aí tem que vir forças espirituais do mal mesmo para te atacar, porque não tem mais a humanidade que consegue mais te ferir. O adulador seria um demônio disfarçado de anjo que de novo tira os nossos amigos da caminhada correta. Esse falso anjo, ele quase sem falar nada, ele só mostrando ali a sua parte miraculosa, a sua parte mística, a sua parte espiritual, ele consegue convencer os nossos caminhantes. Então, para trazer eles de volta para a caminhada, tem que vir um anjo de verdade. Essa parte é muito bonita. Então, indo pelo caminho, quase chegando na cidade celestial, eles encontram um ateu voltando. Olha só, o ateu estava pertinho da cidade, pertinho de conseguir, lá no final ele
desistiu da fé. Então faltava tão pouco, sabe aquele que cavando mais um metro você encontra aquele velho termo, e o ateu desistiu, mostra para eles que aquele caminho é mentiroso, mas eles acabam não caindo mais nessas coisas do mundo, nem espiritual, já que eles venceram o adulador, o ateu vai embora e eles encontram a ignorância. É um cara que ele acredita na justificação da fé, que ele pode ser salvo mediante os bons atos que ele tem. Ele é uma pessoa bondosa, honesta, correta, digna, caridosa, e o livro deixa bem claro que a salvação é mediante Jesus Cristo. Você tem que ter Jesus para se arrepender dos seus pecados, para você trajetar a sua caminhada, trajetar é novo, né? Então, o ignorante, ele não aceita isso. Ele fala que ele pode ser salvo sim da sua maneira, do seu jeito, ele vai fazer do jeito que ele quer. E ele vai fazer, ele vai chegar lá. E olha que ele chega. O último passo para chegar na cidade celestial é o rio da morte. Aqui fica uma reflexão minha. É dito no livro que só quem ultrapassou o rio da morte e entrou na cidade celestial com vida foi Enoque e Elias. Eles entram no rio da morte e ali eles ficam bem difíceis, mas eles conseguem ultrapassar o rio porque os seus pecados e a acusação dos seus pecados toma conta deles, mas um ajuda o outro, eles conseguem ultrapassar. No livro, quando eles atravessam o rio da morte e chegam na porta da cidade celestial, eles já chegam com novas vestes. De onde que vieram essas vestes? Eles tiraram as roupas de trapos de viagem e chegaram com novas vestes. De onde que vêm essas vestes, né? Eu entendi que eles morreram ali, porque para chegar na cidade celestial, você tem que abrir mão dessa vida. E no filme, eles simplesmente atravessam nada e chegam do outro lado. Parece que eles chegaram com vida, mas aqui no livro ele fala que só quem entrou lá com vida foi Enoque e Elias. Então eu entendi que eles morreram e agora sim eles são dignos de entrar na cidade celestial onde mora o rei. Independente desse termo, eles entram e quando eles estão para entrar, eles têm que entregar o rolo, o seu testemunho. É a chave para você entrar no céu. Mostrar que você se converteu e que você mudou os seus caminhos. Eles entregam o rolo e entram. E logo atrás deles vem ignorância. Ignorância não pode entrar porque ele não tem o testemunho da salvação, porque o testemunho só vem mediante arrependimento dos seus erros e a aceitação de Jesus Cristo como seu Salvador. A mudança dos seus caminhos, né? Então, ignorância é expulso da cidade celestial. Que medonho, né? É aquela passagem de quando que te vimos nu, te vimos pobre e não te ajudamos. Então, aquela outra que diz assim: aparta-te de mim que eu não te conheço, mesmo que você tenha feito milagres, maravilhas no meu nome. O livro é maravilhoso. Nessa parte, no filme, o rolo que ele entregou na cidade celestial é entregue para a esposa dele, e a esposa dele se arrepende dos seus caminhos e se torna a cristã, onde ela vai passar um processo de peregrinação junto com seus filhos, que eu não vou contar para você vai escrever nos comentários quantos filhos são. Existe um livro 2 e eu descobri há pouco tempo, já comprei, estou esperando chegar e já vou fazer o vídeo, espero você lá para te contar a trajetória da caminhada da esposa de cristão e de seus filhos. Agradeço o seu tempo aqui, é um livro curtinho, vale a pena você adquirir todos os conhecimentos que ele passa e vou deixar aqueles 7 shorts para você se deleitar um pouco mais profundamente nessa obra. E até mais.